Tio Aldo explica eletrônica por dentro do CI, LM358. Hoje nós vamos ver nesse vídeo um CI muito popular, que é o LM358. Ele, na verdade, é apenas parte de uma família. LM358, esse carinha aqui, ele tem uma embalagem de 8 pinos e vem dois amplificadores operacionais dentro. E ele tem um irmão maior, que é o LM324, tem 4 operacionais. Todos esses operacionais, seja do 358, seja do 324, eles são exatamente o mesmo circuito, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Primeiro, dar uma relembrada no que é um operacional. Isso daqui. O operacional, ele é um amplificador que tem uma entrada diferencial, quer dizer, na verdade são duas entradas. Elas são diferenciais, porque ele subtrai a entrada menos da mais. E o que ele amplifica é a diferença dos dois. Não importa qual voltagem que está no mais ou qual está no menos. O que importa é a diferença entre os dois. Então, se a gente aplicar, por exemplo, 2 volts no mais e 2 volts no menos, sai zero. Porque são iguais. Ele faz a subtração internamente e amplifica esse resultado. Ele amplifica com um ganho obsceno, simplesmente. É de 100 mil a 1 milhão. Um operacional, ele tem uma divisão interna desse tipo. São 3 seções. A primeira é a seção diferencial, onde ele subtrai a entrada menos da mais. A diferença que dá, ele passa para a próxima seção, que é a seção de ganho, onde ela vai ser multiplicada por um número cavernoso, 100 mil, 1 milhão, coisa assim. O resultado vai para um buffer. Por que buffer? É que esses caras aqui, eles trabalham com corrente muito baixinha, microamperes, impedância alta. E para sair, não dá para sair esse negócio que interferir com o resultado. Então eles colocam um circuitinho que é um seguidor, tipo um seguidor de emissor, que passa a voltagem para lá com ganho 1, porém com capacidade de corrente que chega a 10 miliamperes, tanto para fornecer quanto para sugar. Vamos botar uma corzinha aqui, só para a gente identificar mais fácil quando chegar no esquema. Que é isso daqui. Esse esquema é o amplificador por dentro, como ele é montado ali dentro do chip. Vamos botar as corzinhas agora para a gente identificar. Essa parte azul corresponde à entrada diferencial. Aliás, é interessante a gente conhecer isso aqui, porque esse mesmo esquema, essa mesma disposição de coisas tem sido usado em tudo quanto é amplificador de potência, esse que vocês gostam tanto. Todo amplificador de potência moderno segue mais ou menos isso. Mas 99% seguem esse tipo de filosofia, com 3 blocos. Um diferencial na entrada, um responsável pelo ganho no meio e o buffer de saída, onde lida com a potência brava. Mas só ele tem ganho 1, o buffer de saída, quer dizer, ele já recebe tudo mastigado aqui, ele só tem que aguentar a corrente brava de saída no caso de um amplificador de potência. No caso do operacional, basta chegar a alguns miliamperes. Esse LM358, 324, essa família aguenta até 10 miliamperes, fornece ou chupa 10 miliamperes. A gente vai ver em detalhes. Voltando aqui, essa etapa de entrada, os caras usaram aqui um par diferencial, aliás, um amplificador diferencial PNP. Por que PNP? Porque um dos objetivos dessa família é que ele pudesse trabalhar com fonte única, terra e positivo. A maioria dos outros operacionais foi projetado para trabalhar com uma alimentação positiva, uma negativa e um terra no meio. Esse aqui não, eles já fizeram, eles perceberam que tinha carência disso e fizeram um circuito que poderia trabalhar entre terra e uma tensão positiva. 5 volts, 10 volts, 12 volts, qualquer coisa. Mas não precisava uma tensão negativa embaixo, porque as entradas deles a entrada dele e a saída conseguiam chegar até 0 volts, até o ground. Seria a voltagem da entrada a menos dele, da alimentação negativa dele. Então, por isso eles usaram o PNP. E ainda fizeram Darlington. Por quê? Se você ligar esse ponto aqui, por exemplo, se entrar a menos no terra, o emissor dele ainda vai estar a 0,7 volts positivo.
Isso é importante para deixar margem para o Q2 trabalhar e essa duplinha aqui que é fundamental do amplificador diferencial. Então ela garante uma margem para eles trabalharem mesmo que a voltagem de entrada seja zero. E além disso, o fato de ser Darlington, ele dá um ganho combinado mais alto. Se fosse PNP, NPN como esses daqui, olha, é capaz de chegar nos 1000 o ganho combinado. Mas como é PNP, e os caras têm uma dificuldade enorme de fazer transistor bom PNP, então ele acaba sendo meio burrão. Os dois juntos aqui mal chega a 100 de ganho. Essa corrente de 6 microamperes, ela vem, se os dois estiverem na mesma voltagem, ela divide por 2, quer dizer, vai 3 microamperes para cá, 3 microamperes para cá. E o 3 microamperes dividido por esse beta combinado de 100, aqui vai mais ou menos sair uma correntinha de uns 30 nanoamperes. É pouquinho, dá para encarar, podia ser melhor, mas para quem tá bom demais, porque ele é um operacional simples, feito para não dar dor de cabeça. Então ele até que tem uma corrente de entrada bastante baixa. Bom, então o que faz esse diferencial? Um amplificador diferencial, ele tem a seguinte característica: quando as voltagens nas entradas forem exatamente igual, ele divide essa corrente que vem pelo emissor exatamente igual nos dois ramos, especialmente nesse caso que é um chip, só foram feitos no mesmo chip, eles são irmãos gêmeos, univitelinos ou unichipilinos, porque eles nasceram no mesmo chip, têm a mesma dopagem, tudo, enfim, eles são idênticos, são gêmeos idênticos. Então, ele divide exatamente metade da corrente para cada lado. Aí entra nesse rapaz aqui, que é um carinha muito popular dentro do circuito integrado, que se chama espelho de corrente. Isso aqui a gente acha demais, inclusive escondido. Por exemplo, essas coisas aqui são fontes de corrente, que na verdade são espelhos de corrente já programados para dar a corrente que eles querem. Caso 6 microamperes, 4 microamperes, etc. Como funciona isso aqui? Dá até para entender intuitivamente sem muita mágica, porque são dois transistores gêmeos. Esse aqui, ligar o coletor na base, ele acaba se comportando meio como um diodo. Qualquer corrente que você colocar aqui, ele vai passar, ele vai chupar. Ele deixa passar qualquer corrente. Por quê? A corrente vem aqui, uma parte desvia para a base e faz ele conduzir suficiente para comer o resto da corrente. Ele não come mais porque senão ele roubava a corrente da própria base. Então ele não ia conseguir. Ele tinha um equilíbrio que é chupar toda a corrente que tem aqui. Como ele é gêmeo, esses dois são gêmeos, esse aqui está ligado do mesmo jeito com base e emissor em paralelo com aquele. O que vai acontecer? Ele vai conduzir a mesma corrente que o irmão dele, o irmão gêmeo dele. Então aqui é um cara ligado para conduzir qualquer corrente que a gente aplicar, e do lado aqui tem um que copia o comportamento do irmãozinho dele, o irmão gêmeo. Então ele também chupa a mesma corrente que o Q8. O Q9 chupa a mesma corrente que o Q8. Ou seja, é como se ele espelhasse a corrente. Ela vem aqui para o terra, ele faz aqui a mesma coisa, chupando para o terra uma corrente igualzinha. Aí, olha só, se está a mesma voltagem na entrada menos e na entrada mais, o que ele faz? Ele divide essa corrente de 6 microamperes por 2. Vai 3 para cá, 3 para lá. Ela espelha aqui, então esse cara chupa 3 microamperes, enquanto o outro está fornecendo 3 microamperes. Ou seja, não sobra nada aqui para fora. Já qualquer pequena diferencinha de voltagem faz com que aumente ou diminua a corrente entre os dois ramos. O equilíbrio é desfeito e a diferença das correntes é que sai aqui. Ou ela sai, quando sobe a entrada menos, ela vai sair corrente. Quando descer a entrada menos, ela chupa a corrente. E chega aqui, essa corrente que vai e volta multiplicado pela impedância de entrada, isso já dá uma variação de voltagem bem maior do que a que originou isso entre esses dois. Mas é só diferença de voltagem que conta, porque se for, por exemplo, 2 volts, sai 0. 3 volts, sai 0 do mesmo jeito. Ele faz a subtração com uma boa precisão e é a diferença que sai aqui já multiplicada por um certo ganhozinho que depende do circuito.
Aí essa segunda etapa, ela é mais focada em dar o grosso do ganho. Porque aqui já vem alguma coisa, mas precisa muito mais. O que eles fizeram? Primeiro, colocaram esse Q10, que é um PNP, para deslocar um nível 0,7 volts para cima, para melhorar a faixa de trabalho aqui dessa seção. Porque mesmo que o Q9 chegue em 0, ele ainda fica em 0,7. Ainda dá para trabalhar com essa dupla aqui. E esses dois são ligados em Darlington, é onde realmente o ganho aparece. E ligaram o coletor desse primeiro, que é 11, direto na alimentação. Por quê? O Darlington normal ligaria no coletor do outro. Só que aí ele não conseguiria descer abaixo de 0,7 volts. Porque quando chegasse em 0,7, ele estaria matando o Q11 de sede. Ele não teria corrente para trabalhar e não conseguiria descer mais abaixo disso. Então deixaram ligado lá em cima. Ele consegue até chegar em 0 aqui, ou muito próximo, milivolts do 0. Tem também uma parte muito importante aqui, que é esse capacitor, esse nominho besta de CC. Isso aqui acho que é Compensation Capacitor, alguma coisa assim. Ele é feito para lerdear a resposta do operacional. Ou se não tivesse isso aqui, ele provavelmente ia oscilar feito louco, ninguém ia conseguir usar. Ele tem muito ganho e é muito rápido. Então eles fazem uma coisa de uma forma que ele não consegue, ele tem uma limitação aqui chamada slew rate, é a inclinação de subida dele, que é isso aqui, taxa de variação na verdade, a inclinação tanto de subida quanto de descida. Olha só o que acontece, o cara aplica na entrada uma voltagem que vai de meio volt a 3 volts, segura ela por 15 microsegundos, desce para 3 volts, para meio volt de novo. Tudo rapidinho, bonitinho, não dá nem para ver o tempo de subida aqui. O que sai na saída do operacional, que nesse caso foi ligado com ganho 1? Ele sobe segundo uma rampa. Essa rampa é de 0,4 volts por microsegundo. Então ela sobe nessa rampa aqui, aí ele para lá em cima. Aí desceu a entrada, o que ele faz? Ele começa a descer. Então ele está sempre um tanto atrasado, porque ele tem essa limitação de velocidade de descida. E mesmo assim já ainda dá um overshoot aqui, que chama, uma balançadinha, uma reboladinha aqui, antes de estabilizar. Imagina se não tivesse, então, o que não virava isso. Isso daqui dá até para a gente calcular com base nos valores lá do esquema. A corrente disponível aqui são esses 6 microamperes. Essa corrente vai ter que carregar e descarregar o capacitor quando ele quiser mudar, fazendo uma onda quadrada, como aquele exemplo. Quem vai limitar isso é o tempo de carga do capacitor. Quando ele é carregado com uma corrente constante, ele sobe uma rampa bonitinha. E a inclinação da rampa, que é aqueles volts por microsegundo, é dada por I sobre C. Simplesmente a corrente 6 microamperes dividido pelo valor do C. A gente não sabe aqui, não está dizendo. Mas fazendo umas continhas, pelo slew rate de 0,4 volts por microsegundo, e tendo 6 microamperes de corrente máxima para poder subir e descer, já dá para calcular que é uns 15 picofarad isso aqui. Seria 15 picofarad para ele dar aquela inclinação. Claro que tem outras capacitâncias perdidas aqui no meio, entre coletor e base desses dois carinhas. Tem esse cara aqui também, deve ter uma capacitância, sempre tem uma capacitância parasita entre base e coletor. Então, na verdade, talvez não seja 15, pode ser menos, sei lá, 10, 12, 13. Mas o total é 15, para ele poder dar esse efeito de 0,4 volts por microsegundo. Isso aqui se usa também amplificador de potência. Sempre tem um capacitorzinho maroto ali, que é para limitar, porque se você não puser, o bicho vai oscilar tanto, e aí no caso de potência, oscilação custa caro, o bicho esquenta pra caramba. Então sempre tem uma limitação no ganho de malha aberta, na velocidade, no slew rate, que chama-se, que é o nome dessa coisa aqui, taxa de variação. Bem, aqui essa parte verde, ela já faz uma grande amplificação, ela já recebe um pouco amplificado aqui. E ela dá mais um monte de amplificação.
e sai aqui um sinal já com amplitude de saída. Só que ele é de alta impedância, ele trabalha com microamperes, olha aqui, 4 microamperes, só uma merreca, não dá para fazer nada. Então, ele trabalha com pouquinha corrente. O que precisa? Um setor de saída com ganho 1 de voltagem, mas seja capaz de sustentar uma corrente razoável. E não é lá essas coisas. No caso de um operacional, desse operacional em particular, é 10 mA. E consegue fornecer ou chupar 10 mA. Mais do que isso já entra a proteção, o preço não aguenta. Enfim, ele não consegue fornecer mais do que isso. E assim, depende da voltagem que ele tem que atingir na saída. A gente vai ver agora. Vamos lá. Então esse rapaz recebe aqui uma voltagem bem igualzinha de saída já. Entra aqui e o que ele tem? Uma saída complementar, par complementar, mais ou menos comum em saída de amplificador. É um seguidor de emissor aqui, PNP, para puxar para o negativo. E na parte de cima, um seguidor de emissor, que é o Q6, NPN, para puxar para o positivo. Então ele consegue subir e descer a voltagem aqui, puxando o positivo com esse ou puxando para o negativo com esse daqui. Para reforçar a entrada aqui, eles colocam um Darlington. Deve ter perto de 1000 de ganho. Então tem bastante ganho. Esses 100 microamperes aqui poderiam chegar a 100 miliamperes se não tivesse nenhuma proteção. Por isso que eles colocam esse carinha aqui, o Q7. E esse resistor RSC de Short Circuit. O que faz isso aqui? Esse resistor tem mais ou menos 70 ohms. Então, quando a corrente que sai daqui para a carga chegar em 10 miliamperes, dá uns 700 milivolts, esse carinha aqui começa a roubar a corrente da entrada do Q8. Aliás, Q5. Ele rouba a corrente do Q5 e o Q5 não consegue fornecer mais. Então ele limita a corrente. A corrente não vai passar de 10 miliamperes porque esse cara vai cortar a entrada aqui, vai agir na fonte, descontar na fonte já a corrente. Então o par Darlington morre em 100 miliamperes, 10 miliamperes, não consegue passar disso. Para proteger, porque senão ele pode até esquentar e queimar. É quase impossível queimar um bicho desse aqui, porque ele tem essa proteção. Já o lado negativo, que é puxado por esse daqui, ele não tem proteção nenhuma pelo seguinte, o ganho do Q13, como ele é PNP, o ganho dele não é lá essas coisas, é meio michuruca. Então ele não consegue mesmo fazer muito estrago. Eles deixam lá, esse troço aí, ele não vai conseguir puxar 100 mA nunca. Então ele já está limitado por natureza, nem precisam se preocupar em colocar uma proteção aqui. Ele não vai conseguir puxar muita coisa. E tem mais. Aí um detalhe importante nessa saída dessa família LM358-324. Muita gente já quebrou a cara, inclusive eu, com a saída deles pelo seguinte. Na parte, na saída, quando ela está indo para o positivo, ela tromba com um limite aqui de mais ou menos 1,5 volts. Ele não consegue chegar no V+. Você botar lá 5 volts, que é comum usar esse carinha alimentado por 5 volts, tenha certeza que a saída dele nunca vai passar de 3,5 volts. Porque tem duas quedas VBE aqui, mais uns milivoltinhos que perde. Isso aqui é uma fonte de corrente, provavelmente é um espelho de corrente, a saída do espelho de corrente PNP. Então deve chegar bem perto lá do V+. Só que somado com as duas quedas de diodo, está mais ou menos 1,5 volts. Ele não consegue chegar mais perto da alimentação do que esse 1,5 volts. Então se vai trabalhar com 5 volts, fique esperto que ele não vai passar de 3,5 na saída. E para o lado negativo, eles queriam que chegasse até 0 volts. Só que esse carinha aqui, o Q17, que puxa para 0 volts, ele nunca vai conseguir puxar abaixo de 0,7. Mesmo que o Q12 aqui sature, bote 0 volts aqui na base dele, ele nunca vai chegar uns 10 milivolts por aí. Mesmo que ele baixe aqui, 0 volts, no mínimo vai ficar 0,7 aqui.
Então, o que, que os caras fizeram para contornar essa situação? Eles colocaram uma fonte de corrente, mais ou menos uma coisa parecida com isso. Um espelho de corrente aqui, programado para passar 50 microamperes. Então, ele consegue puxar para o terra até 50 microamperes. Se você está com a carga dele aqui, for só uns resistores de realimentação, um negocinho que consome pouca corrente, ele até consegue ir até zero. Até o V+, ele não chega mesmo. Mas até zero ele consegue ir, desde que seja um máximo de 50 microamperes de corrente. Então é preciso ficar esperto com isso. Se você tiver uma carga um pouco mais pesada, ele não vai conseguir descer abaixo de 0,7 volts. E para cima, não importa qual seja a carga, ele não vai conseguir passar do limite de 1,5 volt abaixo do V+. Então é preciso ficar esperto na hora de projetar com isso. Bem, acho que isso encerra a nossa conversa aqui sobre esse camarada, o LM358. O LM358 é um camarada muito bonzinho, o 324 também, para uso geral. Não dá para usar para áudio, com áudio mais sério, não dá, porque ele é meio lerdinho, ele não vai conseguir reproduzir o som direito, vai ficar um tanto abafado, perder algumas altas frequências. Então é recomendado usar outro tipo para áudio. Mas para uso geral é uma beleza. É baratinho, consome pouco. Enfim. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar nos comentários que eu procuro responder. E até o próximo vídeo. I'll be back.